Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais 1/4 de hora de devocional sobre oração e essa uma importância sobre missões também. E você pode nos ajudar a divulgar, propagar essa grande visão, despertando um novo povo para a oração. Você pode compartilhar. Nós estamos no Facebook, na Rede Global de Intercessores, ali tem todos na sequência, ou também no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com sem BR, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/torreforte, clica em vídeos, você vai ter acesso a todas as devocionais de oração. Olha só, Mateus capítulo 9, versículo 38, Jesus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores, ceifeiros. Se o fruto não for colhido quando está maduro, ele apodrece e cai do pé. Por isso que a ordem do mestre foi: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. As orações não morrem, elas perpetuam para além daquele que a fez. Elas sobrevivem uma geração, a uma época, a um mundo. Missões significa o oferecimento do evangelho aos homens decaídos de Adão que nunca ouviram falar de Cristo e a sua morte expiatória. Missões significa dar aos outros a oportunidade de ouvir da salvação oferecida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e permitir que os outros tenham a chance de receber e aceitar as bênçãos do evangelho, como temos nas terras cristianizadas. Significa que aqueles que desfrutam o benefício do Evangelho oferecem os mesmos privilégios e bênçãos do Evangelho para toda a humanidade. A oração ela tem um papel imprescindível em missões. Ela serve diretamente às missões. O verdadeiro êxito de todo esforço missionário depende da oração. A vida e o espírito das missões são a vida e o espírito da oração. Ambas foram concebidas pela mente divina. A oração, ela cria e faz de missões algo bem-sucedido. Olha só o que o salmista vai dizer no Salmo 72, versículo 15. 72, 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Aqui fala sobre o Messias, que se fale por ele, que se ore por ele continuamente. A oração é feita para que Cristo venha salvar o homem e o Espírito Santo de Deus venha convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito de Jesus Cristo é o espírito de missões. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um tremendo missionário. Ele deixou a sua glória, ele despojou dos seus atributos, ele abriu mão de tudo e veio a esse mundo para religar a humanidade perdida a Deus, para morrer por nós, para nos dar uma chance de salvação. Sua promessa e advento consistiram no primeiro movimento missionário. O espírito missionário não é uma simples fase do evangelho e nem um mero aspecto do plano de salvação, mas sim o seu espírito e vida. O movimento missionário é a Igreja de Cristo Jesus marchando em traje militar com o propósito de possuir toda a humanidade para Cristo. Por isso que Paulo vai nos dizer aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, 1:27, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qualquer que seja tocado pelo Espírito de Deus é incendiado pelo Espírito missionário. É impossível ser um cristão contra missões, porque é impossível que forças humanas e divinas ponham os homens em um estado desalinhado com a causa missionária. O impulso missionário é o batimento cardíaco do nosso Senhor Jesus Cristo, enviando as forças vitais de si mesmo por todo o corpo da igreja.
A vida espiritual do povo de Deus aumenta ou diminui conforme as forças desses batimentos. Quando essas forças cessam, chega a morte. Igrejas contra missões são igrejas mortas, assim como cristão contra missões são cristãos sem vida, são cristãos sem o Espírito Santo. A artimanha mais sagaz de Satanás, se ele não puder impedir um grande envolvimento, um grande movimento de Deus, é desmoralizá-lo. Se ele conseguir pôr o movimento à frente e o espírito do movimento atrás, então terá materializado e desmoralizado por completo tal movimento. Somente uma oração poderosa salvará o homem de todas as ciladas e artimanhas de Satanás. A chave para o êxito missionário é a oração. A chave está nas mãos das igrejas mantenedoras. As vidas e o resultado do trabalho missionário será consequência de missionários que oram e não de profissionais em terras alheias, mas sim de um povo de joelhos dobrados clamando àquele que pode mudar a realidade. Vidas de joelhos, a obra em pé. Orando e jejuando é a grande base do fornecimento espiritual, do revestimento para a guerra e do penhor da vitória nesse conflito final e terrível que nós estamos vivendo. Os recursos financeiros não são a real força dessa luta. Abrir portas e ganhar corações ímpios para Cristo, só a oração pode fazê-lo. Arão e Ur deram vitória a Israel quando decidiram ser um ministério de suporte para Moisés, onde cada um de um lado sustentou a mão de Moisés erguida. Então, Josué teve vitória no campo de batalha. Assim como a igreja em oração por intermédio de Jesus Cristo dará vitória em cada campo de batalha nas terras sem Deus. A igreja que ora vence a competição. A igreja mantenedora, ela faz algo insignificante se for só fornecer o dinheiro. Nós precisamos de oração, de clamor, de intercessão, pessoas que se coloquem na brecha. O dinheiro é necessário, mas sem oração ele se torna impotente diante das trevas, da miséria e do pecado em terras não alcançadas. A contribuição sem oração cria esterilidade e morte. A oração superficial no país que envia é a razão de resultados pífios em terras estrangeiras. A contribuição sem oração é o segredo de todas as crises nos movimentos missionários da atualidade e a causa da acumulação de dívidas nas agências missionárias. Precisamos responsabilizar as pessoas para que orem por um avivamento e um despertamento no movimento missionário. Atualmente, as missões internacionais precisam mais poder da oração do que poder dos recursos. A oração ela pode fazer até mesmo na pobreza a causa missionária avançar em meio às dificuldades e os obstáculos. Recursos abundantes sem oração são inúteis e impotentes diante das trevas, pecado e miséria em terras distantes. O cristianismo tem sido alvo de agressões como nunca antes no mundo. Estamos numa era missionária e a igreja não pode perder a essência na obscuridade, perder o espírito para a aparência exterior, vindo a contentar-se no mero desfile do movimento, das obras sociais, no investimento de forças e não no espírito. Muitos de nós ouvimos discursos eloquentes e sinceros que salientam a necessidade indispensável de dinheiro para missões, ao passo que ouvimos apenas uma menção à necessidade indispensável de orar. Todos os nossos planos e projetos rumam para a finalidade principal de levantar recursos ao invés de estimular a fé e promover a oração. A ideia geral entre os líderes da igreja e os missionários que estão no campo é que se tivermos dinheiro, a oração virá em consequência. Porém, a verdade é exatamente o oposto. Se orarmos, a provisão vem, o sustento vem. Se estabelecermos a igreja no eixo da oração e assim garantir o espírito de missões, o dinheiro certamente virá como consequência. As ações e as forças espirituais nunca vêm como consequência. Não adianta querer compensar a falta de oração com doações volumosas.
Esse tem sido um dos males do movimento missionário atual. A doação está inteiramente separada da oração. Por isso que não flui. Aquele que ora verdadeiramente se sentirá movido a doar. A oração, ela cria o espírito generoso e ela prospera aquele que ora. Os que oram darão com liberalidade e abnegação. A graça de doar não é cultivada em nenhum lugar mais do que no lugar secreto da oração. Se todas as igrejas, agências e secretarias missionárias se tornassem equipes de oração até o ponto da agonia de uma verdadeira súplica e obra com Cristo por um mundo que perece, visse sobre eles, então a provisão viria. O povo seria movido a investir para compartilhar o evangelho de Cristo entre os homens. Se o espírito da oração prevalecesse, nenhuma frente missionária estaria cambaleando sobre o acúmulo de dívidas e conquistaríamos muito mais como frutos e resultados do que o Senhor estaria fazendo na obra. Olha só o que o profeta Isaías nos deixa em Isaías 62, de 1 a 7. Por amor de Sião, me não calarei. Por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. A ideia é que os que oram são lembrança do Senhor, que o lembram daquilo que Ele prometeu e que não darão trégua até que a igreja de Deus seja estabelecida na terra. Um dos pontos principais na oração do Pai Nosso trata da mesma questão de estabelecer o reino de Deus e o progresso do Evangelho nessa petição curta e objetiva. Venha sobre nós o teu reino, com as adicionais, assim na terra como já é nos céus. O movimento missionário na Igreja Apostólica, ele nasceu numa atmosfera de jejum e oração. O próprio movimento, esperando oferecer as bênçãos da igreja cristã aos gentios, estava no ápice quando Pedro foi orar e Deus mostrou a ele o seu propósito divino de estender os privilégios dos evangelhos dos gentios, quebrando assim o muro de separação entre o judeu e o gentio. Mais especificamente, Paulo e Barnabé foram definitivamente chamados e separados para o campo missionário em Antioquia quando a igreja orava e jejuava. Foi aí que o Espírito Santo respondeu dos céus: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Esse foi um chamado aos campos estrangeiros. Deus não chama homens apenas para o ministério, mas Deus chama para serem missionários. Paulo tinha sido chamado há muito tempo antes, mas agora definiu um chamado missionário. Deus não é incoerente de enviar despreparados. Primeiro ele treina, capacita, ele instrui, ele reveste para depois enviar. Somente os missionários de oração é que farão um excelente trabalho, e é uma igreja de oração que os envia. A religião a qual o mundo pagão, o ímpio, deve se converter é a religião da oração. É ao povo que ora. Jesus disse: a minha casa, a casa de meu pai, será chamada casa de oração. Aquele que não ora não tem como transportar-se às terras pagãs, poder, autoridade, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus nos ensinou que tem uma casta que só sai com jejum e oração. Nenhum missionário que não ora pode trazer ímpios idólatras que não conhecem nosso Deus à verdadeira oração antes que ele mesmo se torne uma pessoa de oração.
Os maiores e mais notáveis missionários da história da igreja foram homens que passaram a vida de joelhos. David Livingstone, William Taylor, Adoniram Judson, Henry Martyn, Hudson Taylor, entre outros, foram um time de ilustres homens de oração. Nenhum homem que não ora é procurado para esse trabalho. Acima de qualquer coisa, a principal qualificação de um missionário é a oração. A única condição para dar poder universal ao Evangelho é a oração, pois desta depende a sua propagação. A energia para esses momentos maravilhosos e para conquistar o poder sobre todos os inimigos malignos e poderosos é a força da oração. A oração poderosa, esta sim, é a grande força espiritual que permitirá que Jesus Cristo entre com posse total de seu reino e garanta a si o ímpio como sua herança e os confins da terra como sua propriedade. Uma pessoa que ora é o instrumento mais poderoso que Deus tem nesse mundo. Uma igreja que ora é mais forte do que as portas do inferno. A razão de não termos tido um retorno maior na obra missionária é a falta de oração. Até agora não recebeis, porque não pedis ou porque pedis mal. Deus permite desertos, fornalhas, cavernas, covas de leões para nos pressionar a orar. É na pressão, é na prova que oramos com mais afinco. É a tribulação dos últimos tempos que levará o verdadeiro servo do Senhor a viver uma vida de jejum e oração contínua, de onde virá o último derramar do Espírito Santo. A oração é a condição essencial na qual a dispensação se torna forte, emblemática e representativa. Essa tem sido a verdade desde Abraão, o primeiro da nação de Israel, o amigo de Deus, até a dispensação do Espírito Santo. As pessoas não escolheram ser missionárias, assim como não escolhem ser pregadores. Deus é quem envia trabalhadores à seara em resposta à oração da igreja. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. É da competência da igreja orar. É competência de Deus chamar e enviar os seus trabalhadores. Deus não irá orar e a igreja não convocará. A igreja ora e Deus convoca. Assim como as misericórdias do Senhor foram despertadas ao ver as multidões cansadas, famintas, dispersas e expostas aos males, como ovelhas sem pastor, assim, sempre que a igreja tiver os olhos para ver as vastas multidões de habitantes da terra, descendentes de Adão, de alma cansada, vivendo na escuridão, miseráveis e pecadores, a igreja será movida pela compaixão e começará a orar ao Senhor para enviar trabalhadores para a sua seara. Os missionários, assim como os ministros, nascem com a oração do povo. Uma igreja que ora, ela gera trabalhadores nas searas do mundo. A escassez de missionários demonstra a falta de oração na igreja. Não tem problema enviar homens capacitados para o campo, mas primeiro devem ser enviados por Deus. O envio é fruto e resposta de oração. Assim como homens de oração são a causa do envio deles, também os trabalhadores devem ser homens de oração. A oração é a prova do chamado, da credencial divina e da obra missionária. Aquele que não é um homem de oração em casa precisa praticar essa disciplina para se tornar um missionário lá fora. Aquele que não tem o espírito que o move a alcançar os pecadores na sua terra natal, dificilmente terá o espírito de compaixão pelos pecadores no exterior. Os missionários não são feitos de homens que falham em sua terra natal. Aquele que será um homem de oração no exterior deve ser, em primeiro lugar, um homem de oração na sua igreja local. Não são os que querem ir, não são os que o pastor quer enviar, são os que Deus escolhe e aqueles que Deus envia. E essa escolha depende de homens que oram, homens que se dobram e dão fruto aonde estão plantados, para serem enviados e dar frutos aonde serão enviados. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Então, a grande necessidade da igreja hoje é pessoas que oram, intercessores, pessoas que se colocam na brecha,
porque Deus continua procurando sobre a terra alguém que se coloque na brecha. Isaías 59:16. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Desperte para a oração, porque assim você vai despertar para o trabalho do Senhor. Pai de amor e Deus bendito, rogamos, ó Pai, envia ceifeiros para a tua seara, envia trabalhadores para a tua seara, desperta a tua igreja, move-te, Santo Espírito, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse momento, entre num período de oração, clame ao Senhor nesse mesmo Espírito, mediante esta palavra, passe 15 minutos ao menos de clamor e intercessão, colocando a sua vida aos pés do Senhor, para que Ele possa te direcionar qual é o centro da vontade dEle para a tua vida. Assista as demais devocionais, nós estamos na fanpage da Facebook Rede Global de Intercessão e também no meu blog mentoreadospara-mentorear.com, sem BR, e também no canal do youtube.com/torreforte. Clique em vídeos, você tem acesso ali a todas as devocionais de oração. Compartilha com seus pastores, amigos, missionários e evangelistas que estão no campo e vamos aumentar esse exército de oração, clamando por um avivamento. Fica conosco, até a próxima, no nome de Jesus. Culto, 1/4 de hora.